sobre o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, conhecido como PROSUB. Inicialmente, eu gostaria de apresentar como nós estamos estruturados. Nós estamos estruturados através de um órgão de direção setorial da Marinha, que é a Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico, que eu sou o diretor-geral. Temos aqui do lado direito, no setor verde, o Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro. O almirante engenheiro naval Delgado é o diretor desse centro, que congrega alguns institutos de ciência e tecnologia na área de simulação, tecnologia da informação, estudos do mar, sistemas de armas e sensores. E temos ali do outro lado as organizações que fazem parte do Programa Nuclear da Marinha e do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, né? A COGESG, que eu já citei, que temos o almirante Max há mais de 5 anos à frente dessa coordenadoria, que foi criada especialmente para o desenvolvimento desses programas. Temos o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, que tem 2 sítios, assim, um na cidade de São Paulo, o outro na cidade de Iperó, e que tem lá o setor de desenvolvimento nuclear. Quero apresentar aqui o contra-almirante engenheiro naval Ferreira Marques, que é o diretor de desenvolvimento nuclear da Marinha. Temos o desenvolvimento de projetos de submarinos, acho que não está aqui. Temos também o centro industrial, que fica localizado em Aramara, em Iperó, e temos um batalhão de defesa nuclear, bacteriológica, química e radiológica. E a recém-criada Agência de Segurança Nuclear, que o diretor é o contra-almirante engenheiro naval Ruivo, também, que se encontra aqui. Bom, passemos então a um sumário. Vou seguir esse sumário, peço desculpa aos senhores, eu vou apresentar aqui informações óbvias e claras, mas eu acho que serão importantes para contextualizar o nosso raciocínio. Falaremos sobre o Brasil, falaremos sobre segurança, os programas, salvaguardas e, por fim, algumas considerações. Visão geral do Brasil. Somos o 6º país em extensão territorial, né? Isso significa para nós o quê? Grandes reservas naturais e fronteira com 10 países, aproximadamente 15.500 quilômetros de fronteira terrestre e 7.500 quilômetros de fronteira marítima, o que nos coloca sobre o Atlântico. Nossa população, já passamos dos 200 milhões de habitantes e provavelmente em 2050 seremos cerca de 250 milhões. Nossa economia, somos o 9º PIB do mundo. O PIB por si só já é significativo, mas se nós vermos algumas características da nossa economia, elas nos chamam a atenção. Nossa economia é totalmente dependente do comércio. E esse comércio, 95% dele é feito pelo mar. 10% da carga mundial passam por portos brasileiros. Temos, por falar nisso, quase 230 portos. Os maiores parceiros comerciais do Brasil, China, Estados Unidos e Argentina. Os 2 primeiros, quase a totalidade das nossas trocas são feitas pelo mar. Inclusive com a Argentina, que é nosso vizinho ao sul, a maior parte do comércio é feito pelo mar. 93% da produção de petróleo no mar, 75% de gás também. Ou seja, nossa segurança depende de nossa segurança no mar. Bom, e no contexto internacional, como é que nós nos encontramos? Nós fazemos parte de um seleto grupo de países que tem uma das 10 maiores populações, um dos 10 maiores extensões territoriais, uma das 10 maiores economias. Quem são esses países? Estados Unidos, Rússia, Índia, China, e se considerarmos a União Europeia como um bloco de países, lá eles se encontram. E o Brasil está lá. Interessante, o Brasil é o único desses países que se utiliza
da energia nuclear somente para fins pacíficos. Bom, vamos falar agora de segurança. Segurança, entenda-se aí por segurança, a capacidade para nós exercermos a nossa soberania. E escolhemos 3 vieses: energia, tecnologia e defesa. Aqui, defesa entendida como o elemento militar da segurança. E nesses vieses que nós escolhemos, é que nós consideramos que os nossos programas têm a maior contribuição para o país. Vejamos então a energia. Energia é a base de desenvolvimento para qualquer país. E como é que está a nossa matriz energética? 76% da nossa matriz energética advém de hidroelétricas, sendo que hoje 52% é utilizado em face do regime de chuva. O resto é complementado por combustíveis fósseis. 2,2%, professor Rex Nazaré, é proveniente da energia nuclear, né? O que nos parece um paradoxo. Um país que tem a 7ª reserva de urânio, isso do que nós temos prospectado do mundo. Reserva essa que poderia, se a nossa matriz toda fosse nuclear, prover energia para o país por 100 anos. E nós temos 2,2% de energia nuclear. E nós entendemos que investimento em tecnologia nuclear é um compromisso com as gerações futuras. E a diversificação da nossa matriz energética significa segurança também. Bom, no que diz respeito à tecnologia, nós acreditamos que os nossos programas trazem bastante inovação, o que gera competitividade e desenvolvimento. O impacto tecnológico, para os senhores terem ideia, que o nosso programa trouxe ao país nos últimos 10 anos, é isso: 700 empresas nacionais envolvidas, 18 universidades e institutos de pesquisas, 5.000 empregos diretos gerados e 12.500 empregos indiretos. No que diz respeito à defesa, à sua vertente militar, gostaria aqui de apresentar esse mapa, vamos dizer assim, em que ali está apresentada a nossa Amazônia. A Marinha, no início dos anos 2000, entendia que a Amazônia sempre trouxe bastante atenção, não só da comunidade internacional, mas particularmente da nacional. E, de certa forma, nós dávamos as costas. Aprendi muito isso com o ministro Mauro César, quando foi seu assessor no gabinete, de que o Brasil dava as costas para o mar. Nós esquecíamos que tínhamos não só o envolvimento todo, como eu acabei de citar anteriormente, como riquezas e uma área jurisdicional que corresponde a 90% da nossa Amazônia. Aí, a Marinha, muito feliz, batizou essa área de Amazônia Azul. Área essa que é vital para o futuro do país e é vital pelas suas riquezas, pelas linhas de comunicação marítimas que fazem parte desse território, né? E o nosso entorno estratégico é esse, adjacente à Amazônia Azul, que é o Atlântico Sul, que é uma área de interesse imediato do país, como veremos a seguir. Olha só o que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico colocou no seu relatório, recentemente publicado, The Ocean Economy, em 2030, que o comércio marítimo crescerá até 380% nos próximos 12 anos. A migração do centro econômico irá para as regiões orientais. O Atlântico Sul crescerá de importância enormemente em face das suas linhas de comunicação marítima.
E isso vai levar ao nosso poder naval ter cada vez mais alcance. Ou seja, nós teremos que ter condições de atuar além do nosso entorno estratégico. E isso já vem ocorrendo, de certa forma. A Marinha está cada vez mais presente na costa oeste da África, realizando exercícios, orientando e preparando novas marinhas, como marinhas amigas, e, de certa forma, dando segurança ao fluxo comercial naquela região. E quem somos? Somos uma marinha de quase 90 navios, operando tanto no contexto oceânico quanto no contexto ribeirinho. Temos uma força de trabalho de aproximadamente 85 mil pessoas, sendo que destas, 20 mil são fuzileiros navais. Temos uma doutrina própria, coerente com o nosso contexto estratégico. E temos uma capacidade expedicionária já demonstrada no Haiti, por 20 anos, e no Líbano, já por 6 anos. Ou seja, somos atores globais. E submarino? Operamos submarinos há mais de 100 anos, desde 1914. Iniciamos com submarinos italianos, adquiridos na Itália, no início da década de 1914. Depois, adquirimos submarinos norte-americanos e, na década de 70, adquirimos submarinos de origem inglesa, o que nos deu um padrão operacional elevado e contribuiu muito para a evolução da nossa doutrina do emprego da arma submarina. Depois, adquirimos submarinos da Alemanha, 5 submarinos, sendo que 4 deles foram construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, como nós veremos mais adiante. E mais recentemente, através do acordo estratégico com a França, iniciamos a construção e o projeto de submarinos no país. Essa força centenária, ela já possui uma doutrina própria confiável, que evolui de acordo com o nosso contexto estratégico. Formamos e treinamos o nosso próprio pessoal e também de marinhas amigas quando solicitados. O pano de fundo desse slide são 3 submarinos nucleares dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, atracados na nossa base naval do Rio de Janeiro durante as comemorações do centenário da nossa Força de Submarinos. Eu acho que isso também diz alguma coisa para nós. Bom, voltando um pouco no tempo, vamos falar da arma submarina. Submarino, ele foi concebido bem antes da Primeira Guerra Mundial. Mas foi nessa guerra que a arma foi provada e aprovada em combate. Teve uma grande evolução no período entre guerras. E na Segunda Guerra Mundial foi uma arma efetiva na negação do uso do mar, principalmente nas batalhas no Atlântico e nas operações da Marinha Americana no Pacífico. Entretanto, com o advento e o desenvolvimento de novas tecnologias, e aqui eu vou citar o radar, passou a ter uma forte limitação em face da sua exposição, quando carregando suas baterias na superfície ou quando as carregando em snorkel. E isso, como sempre, foi superado pelos Estados Unidos com o advento da propulsão nuclear, que permitiu uma geração de energia de maneira anaeróbica, a manutenção de maiores velocidades, uma mobilidade estratégica impressionante, o desenvolvimento da própria estratégia de negação do uso do mar
e permitiu que essa arma cobrisse extensas áreas de operação. Ou seja, o submarino nuclear, o submarino de propulsão nuclear, é uma arma de dissuasão notável. Essa fotografia é o submarino do Nautilus, da Marinha Americana, que foi lançado ao mar, submarino de propulsão nuclear, em 1952, se eu não me engano. Bom, vamos falar agora dos nossos programas. Eu acho que eu não preciso, depois do Dr. Pedro Celestino ter feito referência ao almirante Álvaro Alberto, eu não preciso citar. Mas é efetivamente a pessoa que tinha, uma pessoa de visão, né, que já naquela época pregava que o desenvolvimento científico e tecnológico está intimamente ligado com a prosperidade do país. E eu acho que ele é uma grande referência para toda a sociedade brasileira. Bom, foi ele também, eu acho que o doutor Pedro Celestino não mencionou isso, e eu vou aproveitar, que trouxe os primeiros 3 conjuntos de centrifugação para enriquecimento de urânio do Brasil em 1954. Já naquela época ele demonstrava interesse na separação isotópica. Bom, e o nosso programa nuclear? O plano estratégico da Marinha, já na década de 70 do século do passado, indicava que a Marinha deveria se capacitar para construir, projetar e construir submarinos de propulsão nuclear. Então, em 1979, nós iniciamos o nosso programa nuclear, em parceria com o INPEM, a fim de dominar o ciclo do combustível e o projeto de reatores. Bom, o projeto e construção do primeiro reator foi feito numa parceria Marinha IPEM, e temos, desde 1988, funcionando até hoje, um reator de pesquisa de baixa potência conhecido como IPEM MB-01. Concomitantemente, né, dominamos o ciclo completo do combustível com tecnologia nacional, também em 1988. Do ciclo, que os senhores podem ver aqui, tirando a prospecção, mineração e beneficiamento, o resto tudo é realizado no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Temos aqui, eu observei, Dr. Tupinambá, ex-presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, né, que não sei se o Dr. Reinaldo está aqui, que é o atual presidente, mas eles é que são responsáveis pela prospecção, mineração, beneficiamento, né, Indústrias Nucleares do Brasil. O restante, a conversão, o enriquecimento, o combustível, tanto para o submarino nuclear, quanto para o nosso laboratório de geração de energia nucleoelétrica, é feito no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo. Bom, Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo. Como eu disse anteriormente, nós temos a sua sede localizado dentro do campus da USP, e aqui cabe uma ressalva, nós estamos lá desde 1981, né, dentro do campus da USP, em uma área cedida pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. Tá? Lá temos cerca de 1.200 pessoas, 70% delas civis, escritórios de projeto, 8 laboratórios de testes, né? Temos a diretoria, o almirante Ferreira Marques, que aqui se encontra, o nosso Centro de Desenvolvimento de Submarinos e o reator que está lá operando desde 1988. Já em Aramar, nós temos o nosso centro industrial, um centro de instrução e adestramento nuclear, criado há alguns anos atrás, o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, cerca de 1.800 pessoas, 17 laboratórios e diversas unidades industriais.
E qual o laboratório mais importante e qual a prioridade hoje do nosso programa nuclear? É reproduzir a planta de propulsão em terra. E esse é o Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica. Ele iniciará suas operações em 2020 e já agora, no ano de 2018, nós realizamos o primeiro teste com uma turbina. Falaremos agora daquilo que o Almirante Max mais gosta, o ProSub. Bom, quais são as origens desse programa? Como eu falei anteriormente, tudo isso começou lá no plano estratégico da Marinha, na década de 70. Na década de 80 e 90, nós firmamos um contrato com a Alemanha para a construção de submarinos, que eu já mencionei, 5 submarinos, e recebemos transferência de tecnologia na construção deles, né? E também iniciamos projetos de submarino, tanto convencional quanto de propulsão nuclear. Infelizmente, devido à falta de investimento e recursos, nós tivemos que parar com esses projetos. Entretanto, as condições econômicas e geopolíticas do país, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2008, permitiu que nós assinássemos um acordo estratégico com a França. Acordo esse que permitiu a realização de contratos para a construção de 4 submarinos convencionais e 1 submarino de propulsão nuclear, bem como a construção de um estaleiro e de uma base naval. Gostaria aqui de ressaltar que o projeto básico do nosso submarino de propulsão nuclear foi finalizado e certificado pelos franceses em janeiro de 2017. No momento, nos encontramos na fase de detalhamento. Bom, o que é esse complexo naval em Itaguaí? Complexo esse localizado a aproximadamente 60 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Lá está a nossa unidade de fabricação de estruturas metálicas, localizada ao lado da Nuclep, do nosso presidente Almirante Seixas, que aqui se encontra também. Aqui está localizada a Nuclep e aqui a nossa UFEM. Repare, os senhores, que em 2010, isso aqui era um terreno vazio, recém-feita a terraplanagem. Em 2 anos e 8 meses, inaugurávamos a unidade de fabricação de estruturas metálicas, ainda no comando do Almirante Moura Neto. E aqui em 2018, essa unidade aqui tem 2 submarinos sendo montados em suas instalações. Já na parte marítima do estaleiro e base naval, em 2010 era isso, em 2017 estávamos assim, e agora em 2018 temos um submarino no estaleiro de construção sendo integrado. Eu acho que isso, no mínimo, mostra a seriedade e a vontade na execução desses programas. Bom, e o investimento que foi feito? Só na Nuclep, Almirante Seixas, 480 milhões. Depois a gente vai cobrar, né? 480 milhões. Para os senhores terem ideia, o que significa transferência de tecnologia em capacitação, 5 bilhões já custou ao país para formar técnicos e engenheiros no exterior. Isso é um patrimônio intangível. Os senhores terem ideia, nesse complexo aqui, a UFEM, mais o estaleiro de construção, hoje em dia, nós temos lá 1.140 funcionários altamente qualificados. Apenas 6 deles são franceses. O investimento
no estaleiro e base naval, até o momento, 7,6 bilhões de reais, os empregos e as empresas que eu já citei. Bom, agora para eu poder beber um copo d'água, eu gostaria de mostrar para vocês um filmete de 1 minuto que mostra todo esse desenvolvimento que foi feito na região de Itaguaí. Esse filmete será passado aqui. Como é que eu faço para executá-lo? Está contigo? Tá. Talvez apagar um pouco essa luz. Bom, dando prosseguimento à nossa apresentação, falarei agora rapidamente sobre salvaguardas. Salvaguardas nucleares. Esse é um tema que nos traz bastante apreensão, tendo em vista a desconfiança internacional em relação aos nossos programas. E aqui eu gostaria de mostrar aos senhores, provavelmente é de conhecimento de todos, mas alguns aspectos que às vezes as pessoas deixam de considerar. A nossa Constituição Federal, ela preconiza a defesa da paz, liberdade e autodeterminação dos povos e a solução pacífica de conflitos e não intervenção. Isso está no seu artigo 4º. Já no seu artigo 21, ela preconiza que toda atividade nuclear em território nacional será para fins pacíficos. Ademais, nós somos sócios fundadores da Agência Internacional de Energia Atômica. Estamos lá há mais de 60 anos. Também somos signatários dos tratados de Tlatelolco, da Antártica e das Opacas, que tornam o Atlântico Sul, a América Latina, livre de armas nucleares. Então, essa desconfiança, pelo menos dentro do preceito legal e constitucional, não nos parece correta. E temos alguns exemplos para mostrar práticos. Caso único no mundo, o nosso programa nuclear. Desde o início, em 1988, quando inauguramos o nosso laboratório de enriquecimento isotópico, lá em Aramar, com a presença do presidente Sarney e do presidente Alfonsi, estamos comemorando agora 30 anos desse evento. Desde aquela época, iniciamos um relacionamento de confiança mútua com um país vizinho, no caso a Argentina. E desde 91 nós temos a ABAC. E desde aquela época sofremos mais de 300 inspeções anunciadas e não anunciadas da Agência Internacional de Energia Atômica e da ABAC sem nenhum incidente. Isso mostra a essência dos nossos programas.
Em 1996, nós recebemos a visita lá em Aramá do diretor-geral da agência, o Dr. El Baradei, e mais recentemente, em 2016, a nosso convite, veio o atual diretor-geral, que é o Dr. Amano, visitar as nossas instalações. Com uma declaração, na época, dizendo que isso não se tratava de um programa militar. Muito pelo contrário, era um programa nuclear exitoso e que traria muitos benefícios à sociedade brasileira. Por fim, outro aspecto importante, que é no que diz respeito a salvaguardas nucleares também, foi a criação e a efetivação da nossa agência de segurança nuclear e qualidade, agora em fevereiro passado, composta por professores de notório saber. Está aqui o nosso professor Aragão, nosso professor Auro, que se juntaram. O professor Auro, se eu não me engano, tem mais de 30 anos de Comissão Nacional de Energia Nuclear, deve ter passado lá pelo Dr. Rex Nazaré, né? Então, temos também a participação do Dr. Renato Cota, ex-presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e outros tantos contribuintes que estão trabalhando conjuntamente com a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para o licenciamento das nossas instalações e do nosso submarino. Passemos agora às considerações finais. Nós procuramos mostrar que os nossos programas são programas de Estado, como falou o doutor Pedro Celestino, que passam pelos governos, passam pelas décadas, tendo em vista o seu longo prazo de execução. A transferência de tecnologia é notável e o índice de nacionalização também expressivo. Mostramos também, ou procuramos mostrar, que os nossos programas são transparentes e tem um viés muito grande no que diz respeito à segurança energética, tecnológica e de defesa do país, além dos benefícios que trazem para a aplicação pacífica da energia nuclear. No que diz respeito ao uso pacífico da energia nuclear ou da tecnologia nuclear, temos aqui vários exemplos de trabalhos nossos com a indústria, com as empresas e com a academia. Gostaria de destacar aqui o nosso trabalho junto com as indústrias nucleares do Brasil. É uma parceria de quase 20 anos, iniciada, se não me falha a memória, no ano 2000. Já entregamos à INB mais de 6 cascatas e vamos inaugurar agora, no final do mês, a 7ª cascata, desenvolvida no nosso centro tecnológico, que fazem o combustível para as nossas usinas nucleares de Angra dos Reis. E o mais recente, parceria da Marinha com o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Saúde, que se juntou mais recentemente, principalmente com os recursos, né, para o desenvolvimento do reator nuclear de pesquisa e produção de radioisótopos, que é uma parceria que estamos realizando também com os argentinos. O projeto do reator é argentino e que vai proporcionar ao país a autossuficiência nacional na produção de radiofármacos, aplicações diversas e também ampliará o campo de pesquisa e fomento à tecnologia nuclear no nosso país. No contexto internacional, eu acho que ficou claro que o nosso país tem um papel importante. Os senhores observam nesse slide, só 3 países do mundo detêm tecnologia nuclear e expressivas reservas de urânio: o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. Ao final, eu gostaria de deixar uma mensagem que expressa bem o ideal da Marinha e do seu pessoal. Aliás, do seu pessoal, muito bem representado aqui nesse auditório, que com visão, organização
vontade e determinação vem ao longo do tempo conduzindo esses importantes programas para o nosso país. Essa é a mensagem. Buscamos desenvolvimento, buscamos um Brasil melhor para as gerações futuras, bem como contribuir para a paz mundial dentro das nossas responsabilidades perante a comunidade internacional. Muito obrigado.